Bom, você que acompanha diariamente o Jornal da Manhã, vem ouvindo acompanhando entrevistas com empresários executivos sobre a crise. E uma das maiores empresas de pagamento do Brasil, a Elo, foi fundada em 2011 e tem como sócios os bancos Bradesco, Banco do Brasil e a Caixa. Com produtos como cartões de débito, crédito e pré-pagos, a Elo tem 132 milhões de cartões emitidos e eles não são aceitos em 10 milhões de estabelecimentos comerciais no Brasil e são aceitos, na verdade, em um total de 190 países também. Os cartões Elo serviram para a movimentação de 223 bilhões de reais em transações só no ano passado. A gente conversa agora com o executivo Eduardo Chedid, que é presidente da Elo. Como vai? Muito obrigado por estar aqui. Aqui o Beto Caetano também, nosso comentarista de economia e negócios, para participar da entrevista. Bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Um prazer estar aqui com vocês, falar com os ouvintes telespectadores da PAN. Nós é que agradecemos. Bom, falando sobre a movimentação dos cartões, as pessoas estão em casa, em quarentena, mas não tem jeito, a economia precisa se movimentar. Claro que é uma movimentação menor. O mercado de cartões também sente os efeitos da crise de alguma maneira, ou é algo que tem um impacto menor, talvez, do que se esperava? Beto, acho que a gente tem uma capacidade de medir o consumo das famílias brasileiras muito boa, né? Porque, como você falou, são 132 milhões de cartões que são usados nesses 10 milhões de estabelecimentos ao redor do Brasil. O que a gente percebeu? A gente percebeu um impacto, né? Em comparação à pré-crise. Inicialmente, na primeira semana, uma queda de 45% no consumo das famílias brasileiras. Depois, quando a gente pega, isso foi na última semana de março, quando a gente pega abril, em abril a gente já percebe uma certa retomada. Então, essa queda que se iniciou com menos 45, a gente já, em abril, a gente vai para 20% de queda em relação ao pré-crise. E em maio, a gente percebe uma retomada um pouquinho melhor ainda, gradual, mas melhor. Então, a gente hoje está rodando um consumo com uma queda de 15% em relação à pré-crise. Mas é claro que essa retomada é uma retomada heterogênea, né? Muito diferente entre setores. Então, você tem setores que performaram acima do pré-crise desde o início, como supermercados e farmácias, outros setores que vêm retomando e que hoje estão performando melhor do que performavam antes da crise. Então, 2 exemplos aqui, material de construção e as lojas de departamento, marketplaces, onde você consegue comprar uma variedade grande de produtos. Alguns segmentos, como vestuário, postos de gasolina, que tem uma retomada média, né? Então, eles estão hoje performando aí a menos 40% em relação ao anterior, e você tem segmentos que estão sofrendo muito, mas muito mesmo, como turismo, estacionamentos, que estão com uma queda de 80% em relação à fase inicial. Então, a gente percebe que, no geral, estamos a menos 15%, mas aí você tem setores que são até ganhadores nessa crise e setores que têm perdido e sofrido muito mais que outros. Eduardo Chedid, presidente da Elo, agora Beto Caetano faz a pergunta. Beto. Eduardo, bom dia, Thiago, Kalina e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eduardo, e por padrão de renda, né? Quer dizer, os mais pobres tiveram que reduzir mais o consumo. Queria que você comentasse também a diferença entre uso de cartões de débito e crédito. Algum deles foi privilegiado nessa situação? Ótimas perguntas, Beto. Então, falando entre os portadores do cartão. Então, o que a gente notou é que, no geral, o consumo dos portadores de maior renda caiu muito mais do que os de menor renda. Existe uma explicação para isso. As pessoas que já têm uma renda menor, elas acabam concentrando as suas despesas, suas compras, só naqueles setores essenciais, supermercado, farmácias, e esses foram os setores que menos sofreram com essa crise. As pessoas de maior renda têm uma gama de utilização maior. Então, elas usam mais em restaurantes, usam mais em viagens, usam mais, que a gente pode chamar de compras mais supérfluas. Então, quando a gente compara
né, a queda, eu falei, a queda geral hoje já está por volta de 15%. Quando eu olho para o setor de maior renda, caiu em 40% o consumo, enquanto no setor de menor renda, caiu entre 10% e 12%. Então, a gente vê que, né, o comportamento pós-crise ele mudou muito mais para aqueles segmentos de alta renda do que para os de menor renda. Quando a gente fala entre crédito e débito, é uma coisa muito parecida, porque o débito já é também mais utilizado nas compras mais essenciais, enquanto o crédito você usa mais quando você vai viajar, vai a restaurantes e tal. Então, também o débito teve uma queda menor do que a queda sofrida no crédito. Então, essas duas componentes, elas têm as mesmas razões, né, as mesmas causas, a mesma causa raiz, mas elas têm um comportamento muito similar. Beto, quer fazer mais uma? Quer emendar mais uma? Eu queria que você falasse, Eduardo, como é que é a situação dos clientes de vocês, os estabelecimentos, né? Quer dizer, eles, por exemplo, estão tendo maior inadimplência nessa crise? Olha, tem uma coisa que a gente pode falar que é uma das grandes partes positivas do cartão, é que compras com cartão não tem inadimplência. Então, desse ponto de vista, acho que está bastante, as coisas estão bastante seguras. É uma das coisas, dos pilares, né, de aceitação de cartão. Obviamente, como eu falei, tem setores e setores, né, sofrendo mais e menos. O que a gente percebe também nessa retomada é que, no início, todo mundo teve uma queda muito grande. Quando eu comparo o que tem acontecido da retomada, a gente percebe que quanto mais informal a empresa, quanto menor e mais informal, ela teve uma recuperação mais rápida do que as formais e maiores. Uma hipótese para isso é que quando a gente tem a quarentena, é mais fácil você driblar a quarentena quando você é mais informal do que quando você é mais formal. Mas definitivamente, quando a gente olha a recuperação dos mais informais tem sido melhor do que a dos mais formais. Eduardo Chedi, que é presidente da Elo, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. A gente estamos torcendo para que a situação melhore e passe mais rápido possível. E agradecer pela gentileza, o senhor que é um ouvinte aqui da Jovem Pan, agora participando desse lado, nos dando a entrevista, um panorama da empresa em relação... Aliás, a Jovem Pan, o senhor acompanha há muito tempo. Como é que é a sua relação com a Jovem Pan? Eu acompanho desde quando eu acompanhava via o meu pai, né? Porque o meu pai escutava e eu escutava de tabela. E nunca deixei de escutar. Então, posso dizer aí que seguramente são umas 4 décadas de um relacionamento matutino com a Jovem Pan. Todos os dias eu continuo escutando. Legal, muito obrigado pela gentileza. Bom trabalho. Um prazer.